Graça e paz, meus irmãos. Leemos a palavra do Senhor no Evangelho de João. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Antes que qualquer coisa fosse criada, Ele já era o Eu Sou, o Criador de todas as coisas. Amém? Então, se você está aqui, foi porque Ele, desde os tempos eternos, decretou que você estivesse aqui, para a glória do nome dEle. Amém? Vou convidar o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor nesse momento. Glórias ao teu nome, Senhor. Vem esta hora da adoração, amém? Você está aqui nessa manhã, você veio unicamente para louvar e adorar ao nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, amém? Louvemos. Essa é a hora da dor.
são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Só o teu nome é santo, Pai. Te louvamos, te adoramos, te rendemos graças, Pai, porque temos vida e podemos estar aqui, Pai, louvando e adorando o teu santo nome. Continua, Pai, a trabalhar no meio da tua igreja, no meio do teu povo, e que nós possamos todos os dias da nossa vida declarar que tu és o Rei das nações, que só o teu nome é santo e que grandes são as tuas obras no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Abençoa a palavra que será ministrada aqui nessa manhã, que venha de encontro aos nossos corações e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua palavra viva e verdadeira para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 8, verso 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres
sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Louvado seja o nome do nosso Deus, Salvador, Todo-Poderoso, que tem poder para perdoar pecados. Amém. Que tem poder para perdoar a transgressão da lei de Moisés, que tem poder para dar vida ao morto, que tem poder para ressuscitar um coração escravizado no pecado, que tem poder para, mesmo diante da acusação da lei, declarar como inocente, como justo. Louvado seja o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa salvação. Amados, esse texto para mim é um texto intrigante, complexo, e é aquele texto que, se a gente resolvesse pregar só nele, e não saberíamos quantos sermões levaríamos para esgotar todas as perguntas que nós temos para fazer para o texto, de tão profundo e complexo que é o texto. Mas ao mesmo tempo é inegável que a mensagem é clara, é uma mensagem simples, que qualquer um que lê e vê que em Jesus há salvação, que em Jesus há perdão de pecado, que mesmo que quando o homem te condena, em Cristo você pode ser salvo. Ele é a corte maior, Ele é a corte de apelação, Ele é a mais alta, é a mais suprema corte. Se Ele te inocentar, ninguém te condena. Essa mensagem é muito clara no texto. É muito clara. Qualquer um que lê esse texto tem essa mensagem exposta diante de seus olhos. Mas precisamos fazer mais perguntas, como bons bereanos, como amantes da palavra de Deus, como aqueles que desejam o conhecimento do Senhor. Obrigado, meu irmão. A gente vai fazer mais algumas perguntas, só para poder pensar um pouco, antes da gente entrar na lição de hoje. Qual era a intenção daqueles fariseus? Qual era a intenção? O texto diz claramente que a intenção deles era pegar Jesus em alguma falta que eles pudessem acusar Jesus. Essa era a intenção deles. Eles não tinham outra intenção senão política, senão terrena, senão desse mundo. A intenção deles era uma intenção depravada, maligna. Eles não estavam atrás da verdade. Eles não queriam saber o que era verdade. Eles não queriam conhecer o mistério da expiação. Eles não queriam conhecer o mistério do perdão de pecados. Eles queriam invalidar Jesus Cristo como Messias, e pelas razões mais escusas possíveis. Se Jesus respondesse que era para apedrejar aquela mulher, eles iam acusar Jesus diante
do governo do Império Romano e fala, ó, tem um ali que está legislando, tem um ali que está mandando, sentenciando a morte, e está usando a lei de Moisés para fazer isso, nós não concordamos. E aí, vocês vão fazer o que com ele? Essa era a ideia. Se Jesus respondesse, sim, apliquem a lei de Moisés. O que diz Moisés? Como ele respondeu em outros, o que diz Moisés? Mas essa não foi a pergunta dele aqui. O que diz Moisés? Ele continuou escrevendo, ele esperou aquelas pessoas esgotarem o seu argumento. Jesus nunca, meu irmão, nunca, em nenhuma passagem, entenda que alguém ganha de Jesus em argumento. Se você pensa assim, você não conhece o Evangelho de Deus. Você não conhece a natureza do Cristo. Jesus nunca perdeu um só argumento, nem quando ele tinha 12 anos. Amados, se Jesus respondesse que era para apedrejar, eles iam acusar Jesus diante da corte do Império Romano, que tinha uma lei capital, que tinha uma lei de vida e morte, né, que eles podiam sim condenar a morte, condenar a sentença de morte, mas em tese, como Israel estava conquistado pelo Império Romano, se Jesus fizesse isso, ele ia arrumar um problema político, ele ia criar uma instabilidade política, e era isso que eles queriam, e é assim que eles fazem. Quando eles querem derrubar alguém, eles criam uma instabilidade política. Se Jesus respondesse que não era para apedrejar, eles iam acusar Jesus diante da lei de Moisés. Uai, mas a lei de Moisés manda você apedrejar. Por que você não vai apedrejar? Então você está desobedecendo a Deus? E aí, Jesus inverte o jogo. Jesus fala, então vocês querem me acusar diante do imperador. Agora, eu quero ver vocês exercendo a lei de Moisés diante do Deus vivo. Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Porque, amados, no contexto de Levíticos 20, das penas de morte, da pena capital, ali haviam muitos pecados que eram passíveis de morte. A questão que Jesus está perguntando é, se vocês não cometeram nenhum desses pecados, então pode tirar a primeira pedra. Na verdade, qualquer pecado, né? Mas vamos estritar um pouco para facilitar para eles, para ver se tinha alguém que podia tirar a pedra. A lei de Moisés condenava qualquer pessoa que cometeu aborto, tinha que ser condenado à morte, né, que fez sacrifício a Moloque, ou alguém que permitiu o aborto, não só cometer, mas permitir, também tem que ser condenado à morte, porque fez sacrifício a Moloque. Alguém que consultou feiticeiro, cartomante, alguém que já foi uma cartomante para prever o futuro, deixou alguém ler a mão, também tem que ser condenado à morte. Alguém que consultou algum necromante. Necromantes são aquelas pessoas que dizem conversar com os mortos e trazer recado de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Aí também é condenável à morte, né? É mais forte que eu, irmãos, é feio. Eu não consigo. Então, alguém que sequer tenha amaldiçoado pai e mãe,
desonrado pai e mãe. Também é condenável à morte. Honra teu pai e tua mãe. Aquele que desonrar pai e mãe sofrerá a pena de morte. Alguém que adulterou com a mulher do próximo, com a mulher do pai, com a nora. O homem que se deitou com outro homem, como se fosse mulher. Se deitou com a sogra, com o animal, com a meia-irmã, né, aquela de outro casamento. Que se deitou durante o período menstrual, também era condenado à morte. Por quê, pastor? Não sei. Deus criou assim, ué. Deus criou a terra e falou, dá descanso para a terra. Acho que a mulher também tinha que ter descanso, né? Deve ser, não sei porque, mas é proibido. E era pena de morte. Né? Nós não estamos aqui para questionar a lei de Deus. É isso que o mundo faz. É por isso que eles estão deixando o homossexualismo entrar dentro da igreja. E é isso, esse é o ponto que eu quero que você entenda. Esse é o ponto que eu quero que você entenda. Eu não quero que você entenda só o que foi falado no início. Eu quero que você entenda o segundo ponto, que é o ponto da lição de hoje. Continuando a lista. Se deitou com a tia. Então, algum de vocês nunca cometeu nenhum desses pecados? Nem de amaldiçoar pai e mãe? Foi saindo um por um. Ninguém ficou para tirar a pedra. Então, Jesus inverteu a mesa do xadrez. Jesus não perde argumento não, querido. Eu estou invocado por isso porque eu ouvi isso esses dias. Jesus perdeu o argumento para a mulher samaritana. Eu falei, é pegadinha, né? Jesus não perde argumento não. Amados, a questão aqui é que na lei, no mesmo capítulo de Levíticos, que dizia que essas penas eram passíveis de morte, também dizia o seguinte: guardai, pois, todos os meus estatutos, os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. No meio de toda aquela sentenciação de morte, tinha também a ordenança de você cumprir todo o mandamento de Deus. Então Jesus mandou esse versículo para eles. Tá bom? Vocês estão com a lista aí dos pecados que é para a gente aplicar a pena de Moisés, né? Mas e os pré-requisitos? Vocês estão cumprindo? O Douglas está aí, Douglas é advogado. Ele sabe que ninguém pode vestir uma capa de juiz e lá no tribunal ficar batendo martelo. Tem pré-requisito. Você tem que ser instituído ali, você tem que ser nomeado. Alguém tem que reconhecer a sua autoridade. Né? E com que autoridade eles estavam querendo julgar aquela mulher? Com que autoridade eles estavam querendo aplicar a lei de Deus? Com que autoridade? Essa foi a pergunta de Jesus. E aí, obviamente, qual foi o resultado? Ao examinar as próprias consciências, né, eles viram que eles também cometem aqueles pecados. Ah, pastor, eles foram salvos? Não. O texto não diz isso. E aí é que está. E é por isso que a lição de hoje é importante. Se nós não entendermos o Deus da Bíblia, se nós não entendermos a necessidade de expiação, nós vamos criar deuses em nossos corações.
consciências dele, ah, tá bom, se a lei de Moisés fala, então eu não vou fazer, e saíram. Mas eu não vi ninguém mais ajoelhado ali, a não ser a mulher, pega em flagrante de adultério. Se eles tivessem sido salvos naquele momento, regenerados, resgatados, a atitude deles seria de dobrar o joelho junto com a mulher. E você vai entender por quê. Eu não preciso dizer que essa mulher representa a igreja. Preciso, meus irmãos? Amados, a lei ordenava que fosse apedrejada. Tinha pré-requisitos. Como eu disse, o juiz, para ele julgar, ele precisa ser empoderado. Né? Não sei se o termo é esse, empossado, empoderado. Ele não chega, eu não posso vestir uma capa preta, ali, uma toga, e começar a legislar ali na pracinha. Tem gente fazendo isso, mas está errado, né? Está errado, não devia ser assim, né? Então, meus amados, mas para pensar um pouco. Para pensar um pouco. A lei mandava apedrejar. Havia o pré-requisito? Havia. E por que ela não foi apedrejada em primeira instância? Porque eles não tinham a toga, eles não tinham os pré-requisitos para tal. Deus não os delegava essa autoridade. Eles cometiam pecados. Essa é a questão 1. Todo mundo concorda? Questão 2. E Jesus? Jesus tinha a toga? Jesus tinha a autoridade? Jesus tinha pecado? Resposta: ele tinha a toga, ele tinha a autoridade e ele não tinha pecado. Logo, a lei de Moisés tem que ser aplicada. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da cruz. Você precisa entender isso sem entender a cruz. Quando aqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher, quando Jesus fala quem não tem pecado atire a primeira pedra, o intento era: vocês também precisam se arrepender do pecado de vocês e também dobrar os joelhos e estarem prostrados e arrependidos e convictos do pecado, como esta mulher, que está suplicante por misericórdia. Ninguém precisava acusar mais ela. Ela era uma reconvicta. Ela sabia de seus pecados. Você não vê a mulher se esperneando. Você não vê a mulher se batendo. Isso é injusto. É injusto o que estão fazendo comigo. Cadê meu advogado de defesa? Essa não é a atitude da mulher. E essa não é a atitude do cristão. Um cristão, ele é um réu confesso. Ele confessa o seu pecado. Ele sabe que ele não pode. Ele sabe que ele vai cair nessa lista. Cedo ou tarde, num ponto ou no outro. Ele sabe que é impossível. Ele sabe que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. Então a atitude de um cristão, qual é? É a mesma da mulher prostituta. Pega em flagrante. Nós temos que acordar todos os dias de manhã como se fôssemos uma adúltera, pega em flagrante de adultério, e enxergar os pés de Cristo e dizer: Senhor, eu estou apelando para a sua instância, eu estou apelando para a sua corte, eu preciso que o Senhor me inocente. Esse é o evangelho que nós pregamos. Mas como que Cristo pode inocentar aquela mulher? Como que Cristo pode inocentar a sua igreja? Como?
responda. Paulo responde, Paulo diz em Romanos 3, do 23 ao 25, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa é a Nova Almeida atualizada. As outras versões trazem para Deus ser justo e justificador. Porque Deus, para exercer a sua misericórdia, Ele tem que trabalhar na cruz. Ele tem que trabalhar por cruz. Deus não consegue exercer a sua misericórdia sem a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o meio pelo qual Deus exerce a sua misericórdia. Porque um Deus que é justo, um juiz que é reto, ele não inocenta o culpado. No entanto, o nosso Deus inocenta o culpado. Ele pega o culpado e diz, inocente. E como que ele faz isso? De graça. Pela graça, mediante a fé. Nós exaurimos isso em sermões aqui em Romanos. Entenda a necessidade da cruz. Aquela mulher, ela não estava numa atitude hostil à lei de Moisés. Ela não estava dizendo, eu não preciso dessa lei. Ela se colocou numa condição de condenada à morte pela lei de Moisés. E é isso que nós somos. Nós somos essa mulher. Nós, Igreja de Cristo, somos essa mulher. Convencidos pelo Espírito de Deus de nosso pecado, de nossa insuficiência, de que nós pecamos, nos comparecemos diante do tribunal de Deus, calados, mudos, sem argumento, sem ter o que falar. Como você se declara pecador? E onde estão os teus acusadores? Se foram, nem eu te condeno. Essa é a graça de Deus. Mas entenda, meu amado, não há graça sem cruz. E quando eu falo cruz, não estou falando da cruz da sua vida, não. Eu estou falando da cruz de Cristo. Não há graça de Deus sem a cruz de Cristo. Se não há a cruz de Cristo, não há graça de Deus na sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Porque se eu quiser bypassar a cruz de Cristo, se eu quiser criar uma ponte entre eu e Deus, que não seja a cruz de Cristo, eu vou ser condenado no final. É caminho de morte. E é assim que caminha a humanidade. Poucas pessoas na face dessa terra conseguem declarar abertamente, olhando no olho da morte e dizendo, eu não creio em Deus. Poucas. Eu não vou falar que ninguém faz isso, porque teve uns que aparentemente fizeram. Mas o que eu quero falar é que a maioria deles, seja cristãos nominais, seja ateus, ateias, modernas e pós-modernas, sejam de qualquer outra religião, religiosidade, eles sempre têm um plano de redenção na cabeça deles, no coração deles. Uma redenção que vai redimir eles com Deus. Eles sempre dão um jeito de bypassar a cruz de Cristo no próprio coração e falar, não, eu tive uma experiência com Deus. Não, aquela vez que eu estava assim, assim, assado, eu recebi socorro de Deus, recebi auxílio. Quando eu plantei o meu café, choveu. Parabéns! O nome disso é graça comum. Deus dá para o salvo e dá para o ímpio. Ele dá saúde para o salvo e para o ímpio. Ele dá chuva para o salvo e para o ímpio. Ele dá sol para o salvo e para o ímpio.
Ele pode fazer prosperar o salvo e o ímpio. Essas coisas não medem a graça especial de Deus na sua vida. O que mede a graça especial de Deus na sua vida é se você é um pecador arrependido, como aquela prostituta. É se você clama a Cristo por salvação. Não se você é bom. Ninguém está preocupado com a sua bondade. Fora de Cristo, obviamente. Em Cristo nós exercemos o mandamento, né? Nós somos delegados e empoderados para não pecar mais. Porque Jesus decretou e empoderou a igreja. Vai e não peques mais. E não estou falando disso. Eu estou falando antes. Para que serve a nossa bondade? Antes de Cristo, ou sem Cristo, ou bypassando Cristo? De nada. Porque há uma inimizade entre Deus e os homens. E essa inimizade é ofensa à glória de Deus. Todos ofenderam a glória de Deus. Mas para a igreja, a esperança é em Cristo. Por causa da cruz. Então, meus amados, Deus, Ele nos justifica, sendo nós culpados, e Ele permanece justo ao fazer isso. Deus não tem o seu caráter degradado quando Ele te salva. Por quê? Como? Como que um juiz pode soltar um traficante de drogas e continuar sendo considerado como um juiz que tem crédito, como um juiz justo, como quem deveria ser o fiel da balança? Não dá. Deus não faz isso. É aí que entra a cruz de Cristo. Jesus sofreu a punição de cada pecado cometido pela igreja na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não interessa que Deus que você achou no seu coração, se Ele não é o Deus que se fez carne e foi para a cruz e ressuscitou e está à direita do Pai, intercede por nós e enviou o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse Deus não vai te salvar. Buda vai te trazer uma paz temporária. Maomé. Escolha um líder. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E a nossa igreja precisa falar essa mensagem. Não há salvação fora de Cristo. Agora, com Cristo, não interessa o tamanho do seu pecado. Se Ele trabalhou no seu coração, Ele é poderoso para perdoar cada pecado. E Ele demonstrou esse poder na cruz do Calvário. E foi por isso que Ele não apedrejou a mulher. Porque Ele sabia, como Paulo diz, que Ele poderia justificar os pecados dantes cometidos. A cruz de Cristo, ela é eterna. Ela transcende o tempo. Ela é atemporal. A cruz de Cristo salva todos aqueles que morreram na certeza de que precisavam ser redimidas com Deus, não consigo mesmas, não com suas consciências, não com trauma de infância. Trauma de infância, deal with it. Sem mimimi. Agora eu quero ver redenção. É com Deus. Você tem um trauma de infância, você pode fazer uma coisa que vai compensar a outra. Aí tudo bem. Procura um psicólogo, a Andréia está aqui. Ela vai te ajudar nesses traumas de infância. Procura um profissional de saúde. Eu também vou ao médico com muita frequência. Mas amados, nós estamos falando de reconciliação com Deus.
É outro nível. Aí é só Cristo. Aí essa religião oriental, dizendo, não vai funcionar. Então nós precisamos da cruz. Essa é a mensagem. Foi por isso que Jesus não apedrejou essa mulher. Pelos motivos óbvios, como eu falei, que qualquer um lendo o texto entende o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Agora, como que ele aplica esse amor? Como que ele aplica essa misericórdia? Como que ele aplica João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Para eu crer no Filho, primeiro eu tenho que estar convencido de meu próprio pecado. Como essa mulher adulta. Você não está vendo ela espernear. Você não está vendo ela falar, isso aí é perseguição das minorias, das mulheres. Você não está vendo. Não, porque tem um movimento que se chama feminismo, né? Que tem tudo, menos feminismo. As mulheres lá não são nem um pouco femininas, né? É tipo meio que as mulheres querem ser homem, né? As mulheres querem governar. É instrumentalização. Você não vê ela rebatendo isso, você não vê. Você vê ela aceitando a punição da lei de Moisés. Porque é isso que a lei de Moisés faz conosco. Deixa eu te dar um versículo para te ajudar. A letra mata. É isso que a lei de Moisés faz conosco. Nos mata. Mas nós, os que estamos em Cristo, ela tem um propósito. Não é só matar. É também nos trazer vida. A letra mata. E o Espírito de Cristo, o Espírito daquele que sofreu a punição da lei, morreu, mas ressuscitou. Aquele que venceu a morte que foi, que era aplicada, que era prescrevida pela lei de Moisés, ele sofreu aquele dano de morte. Ele sofreu a punição capital da lei de Moisés. E por isso, e porque ele ressuscitou, porque Deus aceitou a sua justiça, nós podemos fazer como essa mulher, nos achegar diante de Deus e falar: Pai, perdoa-me dos meus pecados. Eu sou insuficiente, mas eu creio na suficiência de Cristo. O perigo de nós não lembrarmos do mecanismo de expiação é nós nos tornarmos cristãos liberais. Cristãos que toleram um pecado no seio da igreja que Deus não está tolerando. Como nós estudamos essa semana no GRD. Por isso que está assim, de igrejas com homossexuais, com gente em adultério e todas as outras sortes de penas capitais. Não é que nós não vamos deixar homossexuais entrarem na nossa igreja, meus irmãos. Eu acho que eu não preciso me explicar. E também não adianta explicar, porque alguém pode pegar e cortar o texto do YouTube e fazer um cancelamento. Tem cancela aí! Cancela aí que eu não estou criando nada, não. Pode cancelar. Fazer um cancelamento aí, né? Cultura do cancelamento. Quem conhece a cultura do cancelamento? Tem uns que estão sofrendo. Mas enfim, o perigo disso é a gente não pregar o Evangelho para eles. Eles sejam bem-vindos no nosso meio. Serão mais pecadores. Pecadores que estão chegando e estão se juntando a outros pecadores. Uma diferença. Pecadores reconciliados com Deus.
pecadores que têm paz com Deus, pecadores que se arrependeram de sua vida pregressa, pecadores que entenderam a cruz de Cristo, não que estão blasfemando contra a cruz de Cristo, como se eu não preciso mudar, porque interiormente eu tenho uma experiência com Deus. A sua experiência interior com Deus vai para o buraco, vai te levar para o buraco. Fica com a Bíblia, fica com a palavra de Deus, fica com o que os profetas profetizaram e entregaram, fica com o que o escritor aos Hebreus disse. Por muitas vezes ouvimos por meio dos profetas, mas nesses últimos dias temos ouvido pelo Filho. Fica com o Evangelho, fica com o ensino dos apóstolos. Estou falando dos apóstolos lá, 2000 anos atrás. Estou falando desses apóstolos, desses aí você corre, não tem nada para te oferecer. Amém, queridos? Dá para entender a necessidade de expiação para a igreja nesse texto da mulher? Dá para entender que sem a expiação ela não seria perdoada? Aquela acusação ia chegar ao fim e a lei de Moisés ia condená-la e ela seria apedrejada? Dá para você entender que muitas pessoas estão debaixo da lei de Moisés? Que pagam para ver? E no final vão aparecer diante de Deus e não resta sacrifício para essas pessoas? Amém? Vou convidar o irmão para orar, o irmão Douglas para trazer a lição. Graças e paz, amados irmãos. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais um dia estarmos presentes na tua casa, podemos ter a honra de trazermos a tua palavra, Senhor, e podemos estudar e nos deleitarmos, Senhor Deus, em tudo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, estar buscando a cada dia, Senhor, a tua palavra, para crescermos, Senhor Deus, no conhecimento, o único que é importante e verdadeiro nessa vida, Senhor, que é a palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras, Deus. Embora a letra mata, Senhor Deus, que é a letra das tábuas de Moisés, nós temos uma letra que vivifica, Senhor, que é a tua palavra, que tem fortalecido os teus servos e tem trazido entendimento a esta casa, Senhor, através dos seus pastores, Senhor, pessoas maravilhosas que têm proclamado o Evangelho verdadeiro. Nós temos, Senhor Deus, orgulho em podermos, Senhor Deus, termos 3 pastores aqui em um só tempo, Senhor, em que está defendendo a tua palavra e o seu Evangelho, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que eles não têm mérito algum, pois o teu Espírito Santo, Senhor Deus, é quem faz isso por intermédio deles. Assim como tem feito, através desse miserável servo seu, que vos fala nesse momento, que embora as dificuldades dessa vida se apresentem, Senhor Deus, nada tem me tirado o deleite de ler a sua palavra, de buscar a sua palavra, de orar, de estar presente diante de ti, confessando as suas falhas e seus pecados. Amém. Vivendo, Senhor Deus, plenamente o Evangelho de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, pela remissão dos meus pecados e por tudo que o Senhor tem feito por mim e na minha vida. Amém. Abençoe a vida do amado irmão Douglas, que vai trazer, Senhor Deus, o ensinamento, vai nos encher de alegria, Senhor, através dela. Graças te damos, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Pastor Ed, glória a Deus aí pela palavra. Muito edificante. De fato, poderíamos ir para casa, né? Porque o nosso estudo de hoje, ela tem por base, o tema da nossa EBD de hoje é a necessidade da expiação. O pastor Ed tratou isso muito bem, de forma muito profunda.
Comentários que às vezes pode passar despercebido, mas que é importante a gente conhecer e saber a profundidade das verdades bíblicas, né? Mas também, irmãos, os pastores, eles estão com uma proposta de, através das lições das EBDs, trazer um conhecimento mais profundo e mais sensível sobre a cruz de Cristo. E aí, por isso, foi recomendado a nós que estamos aqui à frente, trazendo os estudos da EBD, que apresentasse um livro chamado A Verdade da Cruz. Esse livro é do pastor M.C. Sproul, um livro muito bom, muito bacana. Então, nas próximas EBDs aí, eu acho que nas próximas 10 EBDs, estou falando 10 porque este livro tem 10 capítulos, então provavelmente nas próximas 10 EBDs aí, a gente vai estar estudando esse livro, né? Obviamente é um livro bastante teológico, a gente vai estar estudando o livro, né? Precisa esclarecer, essa não é a Bíblia, só que o livro ele traz, o título do livro é A Verdade da Cruz, então ele desenvolve isso de uma forma estrutural e bem didática, de forma bem bacana, né? É um livro pequeno, um livro de 150 páginas mais ou menos, acho que exatamente 152 páginas, 10 capítulos, dá para ler em um dia só. Ontem eu li praticamente a metade de um livro numa tapada só. É um livro bem bacana, bem interessante. Então nas próximas EBDs a gente vai estar aplicando aí esse livro como norte para o nosso estudo. Marcelo, obrigado. Como norte aí para as nossas lições da EBD. Repetindo, o livro chama-se A Verdade da Cruz, do autor M.C. Sproul. Pois bem, hoje nós vamos nos ater ao primeiro capítulo desse livro, e o primeiro capítulo chama-se A Necessidade da Expiação. O pastor Eric já apresentou aqui para a gente de forma muito profunda, né, o que seria, e hoje, agora a gente vai ter um aspecto mais prático, mais didático sobre o que significa essa necessidade. Para isso, meus irmãos, volto a repetir, todo o estudo de hoje está baseado nesse livro. Além disso, eu fiz alguns incrementos aí com a pregação do pastor Martin Lloyd-Jones. Ele tem uma pregação dele no YouTube, tem o instituto dele também, mas o instituto não está traduzido. Desculpa, não está legendado, né? No YouTube a gente encontra lá a pregação dele, até coloquei aqui, As Grandes Doutrinas Bíblicas, a Necessidade da Expiação. E aí ele traz alguns argumentos por que a expiação é necessária. Então assim, eu vou pegar o livro e vou pegar também alguns pontos que ele suscitou lá que eu achei assim, fantástico, interessante, e é importante para a gente colaborar com o tema, para que a gente possa, não vou dizer esgotar, mas que a gente possa compreender aí perfeitamente qual que é a necessidade da expiação. Primeiro eu queria pedir os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2. E se alguém já abriu aí, puder fazer a leitura, 1 Coríntios, capítulo 2, estaremos lendo o versículo 1 e versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Amém. Antes da gente explicar esse versículo, queria só fazer uma observação e chamar a atenção para os irmãos. Nós somos muito visuais, o ser humano é muito visual. Normalmente nós reconhecemos as coisas e reconhecemos algo por símbolos ou por representações. Por isso que normalmente muitas empresas elas investem pesado em marketing, em audiovisual, logomarca e outras coisas mais, né? Por exemplo, quando você vê a maçãzinha mordida, você já sabe que está falando sobre a Apple, né? Quando você vê aquele símbolo correto assim, você já sabe que está falando sobre a marca Nike, né? Nós somos muito visuais.
normalmente as coisas elas são representadas por símbolos, né? por logomarcas e tal. Quando a gente vê aqueles arcos amarelos, a gente já lembra do quê? Do McDonald's e tal. É comum, né? Ver um jacarezinho na camisa de alguém, já sabe, Lacoste, não tem nada a ver com a camisa, mas com a marca, né? Mas a gente já faz esse reconhecimento, né? Da mesma forma, nós, o cristianismo, ele é reconhecido universalmente por um símbolo. E o símbolo na qual nós somos, o cristianismo, ele é reconhecido é o símbolo da cruz. Né? A cruz a gente observa que está em tudo que é relacionado ao cristianismo. A cruz está nas igrejas, do lado de fora, do lado de dentro, nos púlpitos, né? Nos cordões. Pastor Patrick tem um pingente de uma cruz massa pra caramba, eu falei para ele que era daquele. Então o símbolo do cristianismo é de fato a cruz, né? E a pergunta é, mas afinal de contas, por que nós somos representados pela cruz? Por que virou símbolo universal? Por que de fato isso faz todo sentido? E a resposta é simples, o pastor Eric já apresentou aqui. Não há cristianismo sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Todo o cerne da nossa proposta, todo o cerne da nossa mensagem, da salvação do homem, o ponto crucial do cristianismo é a cruz. Por isso que faz todo sentido nós sermos representados por este símbolo, né? A cruz de Cristo. Se a gente pegar, por exemplo, de Gênesis a Bíblia, né, que é a nossa regra de fé e vida, se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos, todas as frases, todas as palavras, cada ponto e cada vírgula, ela serve para apontar uma só coisa: a cruz de Cristo, né? Eu não estou aqui estabelecendo um nível de importância de doutrinas bíblicas, né? Ou dizendo que uma doutrina é mais importante do que a outra, que eu posso retirar determinadas doutrinas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sempre tento evitar o radicalismo, por isso que eu costumo ser até maçante, né, algumas explicações. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: todas as doutrinas bíblicas, todas as narrativas, todas as verdades bíblicas, elas têm um só enfoque, que é o enfoque de apontar para a cruz de Cristo. Por isso que eu disse que de Gênesis a Apocalipse a gente tem todas as narrativas apontando para a cruz. Se você pegar o estudo de determinadas doutrinas, como por exemplo pneumatologia, que é o que? Estudo da obra e da pessoa do Espírito Santo, você não vai conseguir entender se você não entender antes a cruz. Se você pegar, por exemplo, escatologia, soteriologia, salvação do homem, o fim de todas as coisas, você não vai conseguir entender nada disso se antes você não tiver um norte do que significa a cruz de Cristo. Então a cruz, ela é praticamente um fio de escarlate que inicia e conclui, e que acima de tudo une todas as doutrinas bíblicas. Todas as doutrinas, elas só subsistem através da cruz, para explicar a cruz, para tornar palatável, para que a gente possa entender a cruz de Cristo, né? Então a vida cristã, o cristianismo, o evangelho e todas as verdades contidas nessa palavra, elas estão umbilicalmente ligadas à cruz. É impossível você entender e estabelecer a verdade do cristianismo dentro de uma perspectiva vertical, Deus e os homens, senão pela cruz. Se você retirar a cruz, você não vai ter nada. Se você colocar a cruz, você vai ter absolutamente tudo. E aí, com base nessa curtíssima introdução, com base no tudo aquilo que o pastor Eric já apresentou para a gente, nós fizemos a leitura aqui de 1 Coríntios 2, 1 e 2. Quem está escrevendo isso aí é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, segundo o R.C. Sproul, inclusive nesse livro, ele fala que o apóstolo Paulo é um cara tão intelectual que aos 21 anos de idade é como se ele tivesse 2 PhDs em teologia,
Você imagina um cara com 21 anos de idade ter um conhecimento que nos nossos dias seria equivalente a 2 PhDs em teologia. Esse cara acabou de escreveu nesse texto que nós acabamos de ler, né? E ele diz o seguinte: ele poderia trazer muita coisa importante, poderia falar sobre muita teologia como foco, aliás, poderia falar sobre muitas doutrinas como principal enfoque da sua mensagem, mas o que ele diz é o seguinte: pois resolvi nada saber entre vós, 1 Coríntios 2:2, pois resolvi não saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele poderia falar sobre muitas coisas de uma forma bem eloquente, através do seu conhecimento, mas o que ele diz é que o seu principal enfoque, o principal cerne da sua mensagem era Jesus Cristo crucificado. E o que essa verdade bíblica tem para dizer para nós? Tudo aquilo que nós acabamos de apresentar, tudo aquilo que o pastor Eric já apresentou, o sustentáculo da nossa mensagem, a base da nossa pregação, a base do cristianismo é a cruz de Cristo. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É lógico que o apóstolo Paulo, ele poderia, e ele fez isso ao apresentar muitas doutrinas nesta carta, falando sobre ética cristã, a obra salvadora, a obra do Espírito Santo, e ele chegou a fazer isso. Mas ao utilizar essa expressão, que nós acabamos de ler aqui no versículo 2, é como se ele dissesse o seguinte: de tudo, não percam de vista, nunca, jamais, a cruz de Cristo. E aí no livro R6 Pro, eu queria fazer citação aqui as palavras dele, ele diz o seguinte: Paulo estava dizendo que em todo o seu ensino, em toda a sua pregação, em toda a sua atividade missionária, o assunto de importância central era a cruz. Na realidade, esse mestre estava dizendo aos seus alunos: vocês podem esquecer outras coisas que eu lhes ensinei, mas nunca esqueçam a cruz, porque foi a cruz, por meio da cruz, experimentando a cruz, que o nosso Senhor realizou a obra de redenção e reuniu o seu povo para a eternidade. Logo, que nós cristãos não podemos perder de vista jamais é o verdadeiro significado da cruz, porque este é o cerne da nossa religião, da nossa fé. Daí então, os nossos pastores, eles, guiados pelo Espírito Santo, resolveram aprofundar mais sobre o verdadeiro significado da cruz e pegou o livro como proposta, né, para que a gente possa compreender de forma mais didática. Então vamos lá. Primeiro tópico: necessidade de expiação. Mas para a gente saber qual que é o cerne de hoje, né, a necessidade de expiação, eu queria pedir o irmão Alexandre trazer o conceito, que esse não vai ser o principal assunto, mas se a gente falar sobre a necessidade de algo, a gente tem que entender que algo é esse. A gente está falando que nós vamos conversar hoje sobre a necessidade da expiação. É necessário entender o que é a expiação. Eu gosto muito das explicações do irmão Alexandre, ele apresenta de forma muito prática e bem rápida. Irmão Alexandre, explica para a gente o que seria expiação. Vou falar aí, porque senão a galera lá que está online não ouve, né, irmão? Bom dia. Queridos, no meu canal, lá no De Volta ao Evangelho, está mais explicadinho, mais profundo. Então, se você quiser ver a explicação da doutrina da expiação, mais do que eu vou dizer aqui, dá uma olhadinha lá no canal e assiste o vídeo lá. Mas, basicamente, a expiação é o sacrifício que paga o preço que o pecado exige. Todo pecado exige que seja punido com a morte. Então Cristo tem que morrer para pagar esse pecado. Agora, lá no meu canal eu vou ter uma definição um pouco mais ampla. Por quê? Porque eu vou ter vida e morte. Porque se você for para o Velho Testamento, o animal que era pego, ele era um animal limpo, puro, que é o que Cristo representa. Cristo viveu uma vida perfeita. Então, quer dizer, se ele tivesse morrido na cruz, mas se ele tivesse pecado, o Pai não aceitaria o sacrifício. É por isso que não adianta você se matar como sacrifício a Deus, você não vai resolver o problema. Porque não é só que você tem que morrer, mas você não pode ter pecado. Então a expiação é o sacrifício que paga o preço do pecado.
Qual é a diferença entre expiação e redenção? Porque a redenção também paga um preço, mas aí já é a compra de um escravo para poder estar. Por isso que é o Cristo Redentor, porque é a compra de um escravo. E nós éramos escravos de quem? Do pecado, e estávamos debaixo da ira de Deus. Esse sacrifício chamado redenção tira você debaixo da ira de Deus, porque você é comprado pelo sangue. Agora, a expiação paga o preço da morte. Você teria que morrer, aí Cristo morre no seu lugar. Então, expiação é o sacrifício que paga o preço do pecado que te levaria à morte. Tendo Cristo morrido, o preço da morte está pago. Por isso que nós temos vida e vida em abundância. Obrigado, meu irmão. Depois dessa explicação aí, mestra, né? Vamos dar a sequência aqui. Mas a ideia é essa. Eu chamei o Alexandre já sabendo a sua belíssima explicação que seria apresentada. A explicação é basicamente isso, meus irmãos. É pagar uma dívida sua, né? O Gelson está devendo na neguinha depois da saída, eu vou lá e falo para ele fazer uma expiação. Guardar suas proporções. Né? Teologicamente dizendo, nós tínhamos uma dívida que era impagável. Impagável. Né? E a consequência dessa dívida era a morte. Você ia morrer e você não iria passar pela morte, porque você ia pagar e você não iria compensar essa dívida. E Cristo fez isso, né? Cristo sofreu essa punição, Cristo ele morreu, derramou o seu sangue, pagou, cancelou essa dívida. Então a expiação seria basicamente isso daí. E o nosso estudo de hoje, ele permeia a máxima, a afirmação de que esse ato de Cristo morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue, morrer em nosso lugar, cancelar a nossa dívida, pagar a nossa dívida, a expiação tem significado tanto de limpar, né, quanto de pagar uma dívida. Esse ato de Cristo fez na cruz do Calvário por nós, era algo absolutamente necessário. Era necessário. E não havia outra forma da nossa dívida ser paga senão pela cruz. E por que pode, de repente a gente está falando isso, alguns irmãos podem falar, mas isso é óbvio, né? Não pode ser, aliás, pode ser óbvio para você, mas há outras afirmações, inclusive dúvidas sobre este assunto. É muito comum as pessoas diminuírem a importância da expiação ao sugerir, por exemplo, que Deus ele poderia ter realizado isso de outra forma, como por exemplo, poxa, mas Deus não é amor, por que colocou Jesus lá? Ele poderia falar, ó, Alexandre, está perdoado seus pecados. Ou poderia falar, não precisava ter morrido dessa forma, né? Poderia ter sido um ato de execução, dar um tiro na testa, ou uma coisa assim, e acabou. Por que Jesus tinha que sofrer e tal? E esse é um debate que os irmãos podem parecer óbvio, mas não. Isso daí, historicamente, nós vemos várias teorias para dizer que sugestões como, por exemplo, Deus poderia ter feito outra coisa, e apresento versículos para isso, forçam a barra sobre determinados assuntos, né? E de fato não é tão simples assim. O pastor, acho que foi Augusto Nicodemos, não lembro exatamente qual pastor foi, ele falou que um outro pastor foi pregar numa igreja, e aí ele falou sobre a cruz de Cristo, que Cristo morreu, sofreu pelos pecados, e suportou aquilo tudo e tal, e bradou, e no final conseguiu a vitória pelo nosso pecado e tal. Aí no final do culto, uma senhorinha procurou o pastor e falou, pastor, foi uma bênção, chorei o culto inteiro, pastor. Eu só estou com uma dúvida, eu fico com muita pena de Jesus, né? Por que ele teve que morrer? Aí, você vê que não entendeu nada, né? Não entendeu a mensagem. Isso é comum. Existem pessoas que têm dúvidas sobre isso, por que era necessário. E existem outros que têm a maldade, que querem justificar o seu pecado e acabam diminuindo o sacrifício expiatório de Cristo, expiatório e penal que Cristo sofreu por nós. Independente de qual seja a situação, nós vamos tentar sanar esses dois campos aqui ao longo do nosso estudo, de modo a compreender por que era necessário Cristo morrer, por que era necessário Cristo passar por tudo isso, né? E aí primeiro eu vou apresentar as opiniões contrárias, aquelas que relativizam as ideias pelagianas, semi-pelagianas, que relativizam o ato expiatório. Por exemplo, existem várias teorias. E eu peguei algumas das principais que, né, por exemplo, existe uma teoria que crê que a expiação ela é totalmente desnecessária. E essa linha de pensamento
ela tem a cruz como algo moral e tem Jesus Cristo como um herói, como alguém que traz uma inspiração, um compromisso com a devoção ao alto sacrifício e que apresenta, por exemplo, interesses humanitários, interesses pessoais, um exemplo para a humanidade. Então, Cristo morreu como um exemplo de alguém que se doa ao próximo, que se dá em sacrifício, e as pessoas enxergam o ato expiatório, a cruz de Cristo, como sendo dessa forma, como se Cristo fosse um Dalai Lama aí, esses personagens aí do século mais próximos aqui de nós, e a sua vida como testemunho. Essa visão anula o sentido da cruz de Cristo, anula totalmente. Nas próximas EBDs a gente vai falar sobre pecado, a gente vai dar um enfoque maior. Hoje é só uma introdução sobre essa perspectiva. Dentro dessa linha, uma ramificação dessa linha, é sugerido que inclusive seria injusto, ali não foi relacionado à expiação. Por quê? Porque seria injusto Deus punir alguém que era inocente. Ou seja, Jesus Cristo não pecou, o pastor Eric falou aqui que Jesus Cristo não pecou, Deus foi puniu ele, puniu o inocente, isso está correto. E aí o pastor Martin Lloyd Jones, ele apresenta argumentos fantásticos para combater esse tipo de visão. Por exemplo, ele pediu o Alexandre para abrir João 3,16, se quiser abrir, eu quiser citar. Pastor Eric, Gálatas 1, 3 ao 4, e vou pedir o Wallace para estar abrindo em 1 Timóteo 2, 5 e 6. E aí eles falam o seguinte, dentro dessa linha: não, Cristo morreu inocente. Como é que um ato de justiça vai ser executado através de um ato de injustiça? Porque é injusto você matar um inocente por outro. Não poderia ter feito isso. Está errado esse negócio. Está vendo como é que a sua visão sobre a cruz está errada? E aí Martin Lloyd Jones fala o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não tem que se falar em injustiça quando o inocente ele se entrega, né? A decisão de Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados foi uma decisão tomada através do conselho da Trindade. O Pai enviou, o Filho se entregou. Então não há que se falar em injustiça. Injustiça é ser forçado a sofrer a sanção de outro. Obviamente, eu dei o exemplo aqui do Gelson, né? E alguém me obriga a ir lá pagar a dívida do Gelson, que eu não tenho nada a ver. Eu vou comer o açaí, não provei do açaí dele lá. Seria injusto, mas eu chegar lá e pagar a dívida dele, qual que é o problema disso? Qual que é o conceito moral? Olha, a gente está falando sobre o campo humano, tá? A gente não está falando sobre o conceito, o campo espiritual, que seria muito mais profundo que isso. Mas esse argumento ele já não subsiste com base nisso. Vamos ver que está isso na Bíblia. Primeira coisa, Deus mandou, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu. Mas e Jesus Cristo? E Cristo, ele foi voluntariamente? Gálatas 1, 3, 4. A graça e a paz sejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Amém. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Então veja, se te apresentarem esse argumento, ajuda isso. Quebra a perna do cara com base nisso. Você vai falar sobre injustiça. Alguém que morreu inocente? Sim, inocente. Mas ele se entregou, né? Um outro argumento, se os irmãos quiserem falar, tá, podem levantar a mão aí que a gente dá a palavra e faz a continuação. Pastor? Ele falou, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo entrego. Amém, amém, perfeito. Melhor citação. O próprio Cristo se entregou para isso. Há uma outra linha de pensamento que é formada por aqueles que até reconhecem a expiação, porém afirma que o ato poderia ser substituído por inúmeras outras formas ou maneiras, né? Fala, não, eu reconheço realmente que era necessário Cristo morrer, isso não é aí né? Eu reconheço e tal, mas poderia ser de outra forma.
uma outra maneira. Precisava ser aquilo. Aliás, só ocorreu dessa forma porque lá em Gênesis, Deus tinha estabelecido, criou um pacto. Deus criou um pacto que haveria de ser por cruz. Então eles falam o seguinte: por que houve a necessidade de Cristo morrer? Por que houve a expiação? Porque Deus tinha firmado um pacto. Mas esse pacto poderia ser formado por outra forma, outro pacto. Por exemplo, ao invés de cruz, derramar o meu amor sobre as pessoas, e somente o meu amor. Porque se Deus tivesse feito isso, da mesma forma os nossos pecados seriam perdoados. Eles chamam de necessidade hipotética de expiação. E aí dentro desse campo, dentro dessa visão, dentro dessa teoria aí, eles chegam a sugerir que o amor de Deus ele poderia ser substituído, o peso do pecado, sem que isso passasse pela cruz. E como um argumento, assim, terrível o que eles falam. Eles falam o seguinte: mas a Bíblia não ensina a gente a perdoar. Fala, perdoa o seu irmão, ame o seu irmão. E quando Cristo fala isso, ele não pede nada para a gente fazer nada, só pede para perdoar, exercer o amor sobre o irmão. Bom, se o meu amor que é imperfeito, eu posso perdoar uma transgressão de alguém sem precisar me sacrificar, quanto mais o amor de Deus, que é perfeito, que é grande, que é intransponível, que é ilimitado. Então o amor de Deus ele pode perdoar também sem passar pela cruz. É um argumento vazio ali, né? E onde é que está o erro dessa visão? Se Deus fosse apenas amor, a gente até compreenderia essa máxima, esse conceito. Mas não, Deus ele é uma reunião, um concurso, um condomínio de atributos. Deus ele não é só amor. Poderia exercer o amor, se fosse só amor, sim, mas Deus também é justiça. A sua palavra ela é imutável. E é estabelecido desde o início que a consequência do pecado é a morte. Consequentemente, era necessário haver morte. Não poderia ser simplesmente: está perdoado, eu vou derramar o meu amor sobre você e acabou. Isso iria confrontar todos os outros atributos de Deus. Aqui eu posso citar, por exemplo, a justiça. Deus é justo. Ele deveria exercer justiça. A sua palavra é imutável. A consequência do pecado é a morte. Como que ele iria tratar isso? A reunião de atributos de Deus, eles têm a mesma proporção. Não é um atributo maior do que o outro. Os atributos eles se comunicam, da mesma forma. Então era necessário haver morte, era necessário haver misericórdia, era necessário derramar o seu amor. E como que ele fez isso? Através de Cristo, da morte de Cristo. Ali ele sentenciou o pecado, ali ele exerceu a sua ira, exerceu os seus atributos e exerceu a sua misericórdia, o seu amor, resgatando o homem. Então veja, essa visão também ela é defasada, ela é totalmente contrária, ao que os padrões e o bíblico, e aqui eu cito de Gênesis a Apocalipse, a gente não pode fazer uma conclusão com base em apenas um versículo, mas dentro da máxima que as Escrituras estabelecem. Então esse argumento também não seria um argumento bíblico, E um outro erro também sobre isso é que as pessoas elas querem comparar Deus com base nas suas relações e esquecem que as suas relações elas são imperfeitas, cheias de pecado, E então você não tem como estabelecer Deus a partir da sua ótica, a partir do seu relacionamento. É uma outra esfera. Só que você falou dos atributos de Deus, na Bíblia, o único atributo que está no superlativo é santo. Santo, santo, santo é o único que está no superlativo. O amor de Deus não está no superlativo, nenhum outro atributo, sua onisciência, nada dos outros atributos de Deus está no superlativo. Isso é uma coisa que deve ser destacada. Agora, o amor de Deus não é maior do que sua santidade. Eu acredito da mesma forma como você falou. Os atributos de Deus, todos estão eles são perfeitos. Então eles estão em perfeita harmonia e provavelmente eles têm a mesma proporção, ainda que na Bíblia o único que aparece 3 vezes assim é só a santidade. Agora, se você quer superlativa, qual que é a aula de português? Superlativa é maior, né?
É porque é o seguinte, quando a gente fala pastor Eric, bonitão, a gente utiliza lá e na linguagem original não existe uma explicação para isso, então é repetido 3 vezes, entendeu? A gente poderia traduzir santo, santo, santo por santíssimo, super santo, entendeu? Então quando há essa demonstração é chamado superlativo. Bonito, mais bonito que o mais bonito de todos. O superlativo seria esse. Era que nem eu no pecado. Entendeu? Desgraçado, miserável, desgraçado. É isso aí. Pois bem, então assim, a gente já descarta também essa outra teoria que não tem aplicação nenhuma dentro da nossa, do que nós entendemos como correto e bíblico, né? Uma interpretação correta. Tem uma outra explicação que diz o seguinte, que a expiação ela poderia ser substituída por outra forma, porque se você limites, você estaria diminuindo a graça perdoadora de Deus, porque está exigindo um pagamento antes de perdoar, um argumento fraco também. Volto a repetir, os atributos de Deus. Então, tá, mas vamos lá, o que a Bíblia apresenta então? Por que a expiação ela é algo necessário? Aí eu queria fazer menção às explicações do pastor Martinoni Jones. Abre pra gente, Gelson, por gentileza, Mateus 26, 36. E a explicação que o pastor Martinoni Jones apresenta para explicar a expiação como algo necessário é extremamente convincente. Ele não utiliza epístolas, não, ele utiliza as próprias palavras de Cristo, prestes a morrer lá no Getsemane, prestes a se entregar. Observe o que Cristo, o diálogo, né, a oração que Cristo fez, estabeleceu ali, né, o diálogo dele com o Pai. Mateus 26, do 36 ao 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. 42, 44, dando continuidade. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E, contanto, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Amém. Vocês estão observando aí, o próprio Cristo, por 3 vezes, perguntou ao Pai, e essa é a única vez aí na Bíblia em que a gente observa Cristo perguntando algo sobre o projeto de Deus, né? E ele pergunta: será que é possível passar esse cálice? E aí ele falou: não seja feita a minha vontade, mas eu estou aqui para obedecer, para cumprir. Eu acho que esse argumento, essa leitura desses versículos que nós acabamos de ler, desmorona qualquer argumento contrário de que Deus poderia ter morrido de outra forma. A gente vai entrar a fundo apresentando a consequência do pecado, esse é um outro assunto mais específico, mas hoje nós estamos aí falando a necessidade da expiação. O próprio Cristo, por 3 vezes, perguntou ao Pai se era possível mesmo, se de repente não havia outra forma. E Cristo morreu. Foi necessário passar por aquilo. Então, o próprio diálogo entre o próprio Cristo e o Pai, a gente já tem a resposta para qualquer outro argumento contrário de que a cruz era algo
que poderia ser descartado ou que poderia ser substituído por outro ato? Pastor Eric? Jesus, quando ele está conversando com Pedro, ele fala que vai morrer, e aí Pedro tem a reação desses liberais ali, no lapso de fé dele. Aí ele fala: longe de ti, Senhor, parecer tal mal. E Jesus vira para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás, atrás de mim, Satanás. Então, essa questão de excusar a cruz por um amor humano, mudando uma justiça humana, Não, a gente tem algo como resolver isso de uma melhor forma. Isso vem dos nossos próprios corações pecadores, vem do próprio diabo. E Jesus exortou o seu próprio discípulo. Vai atrás de mim, Satanás. Amém. Eu costumo dizer que ninguém gosta de se tornar culpado. Normalmente, para você arrumar uma confissão de um réu é a coisa mais difícil que existe. Ninguém quer ser culpado. Então, as pessoas elas tendem a fugir da responsabilidade da cruz. Porque Cristo morreu por causa do meu pecado. Logo, eu sou o principal culpado de Cristo ter morrido. Então, eu vejo também que uma das razões pelas quais as pessoas elas negam ou dizem ser desnecessário a expiação é justamente uma forma de eximir a sua responsabilidade ou diminuir e, consequentemente, passar uma maquiagem no seu pecado e querer descaracterizar algo que é extremamente necessário, absolutamente necessário para que acontecesse, E aqui está o argumento de que o efeito da morte de Cristo, nosso Senhor, na cruz, da forma como aconteceu, foi algo absolutamente necessário. É o seguinte, se a gente analisar a forma como Cristo morreu, e aí eu vou pedir os irmãos para abrirem em Mateus 27, o versículo depois, 27 e 46, a gente vai ver que o pai, ele não submeteria o seu filho a tamanha humilhação, tamanha dor, tamanha separação, se existisse outra forma. Desde a eternidade, aliás, desde a eternidade, é até estranho, mas em toda a eternidade, Cristo, ele nunca havia separado do Pai. A gente pode dizer, tentar explicar ou tentar entender isso, mas nós não vamos entender a profundidade do que é essa separação temporária que houve. A Trindade, ela estava unida, ela nunca separou, e de repente o Filho sentiu o amargo, a dor de estar distante do Pai, sofrer a cruz da forma como foi. Se tivesse outra forma, certamente teria sido feito. Deus não submeteria o próprio Filho a tamanha dor se existisse outra forma, E aí o Martin Lloyd Jones ele apresentou outro argumento, Mateus 27, 46. Se alguém já encontrou, vou ler para a gente. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a separação, que a gente acabou de dizer, do pai com o filho. Alguns, eu já vi muita gente falando, não, porque Deus estava com medo, estava triste, estava sentindo muita dor, então ele se sentiu abandonado. Balela. Por exemplo, a gente vê na igreja primitiva os mártires lá sofrendo nos campos, e há relatos de que encontraram lá a cabeça do crente lá, rindo, semblante feliz e tal. E Cristo, quando foi morrer, com medo da dor física, será que era dor física mesmo? Longe que não. É você dizer que o discípulo tinha mais força para aguentar a morte do que o próprio Cristo, do que o próprio Mestre. A dor ali não era física. Esse Deus meu, que me desamparaste, não era a dor física, a morte física que ele estava suando. Não, era a dor da separação. Por isso que eu vou repetir, para a gente explicar isso de forma humana, extremamente... faltam palavras para explicar isso, porque é muito mais profundo do que a gente possa imaginar.
O pai não submeteria o seu filho se existisse uma outra forma, né? Um outro... Levanta a mão, Alexandre. Não, mas vou aproveitar para falar. Diga. É porque assim, nós temos que tentar ter uma noção disso. Pense que você é uma pessoa que está casada, né, com a sua esposa e há 50 anos de casado. E você tem, né, um período de namoro, noivado, casamento, e vocês estão juntos todos aqueles anos. De repente ela morre. A comunhão de vocês é quebrada, certo? Você não tem ela com você. Todas as pessoas, né, qualquer estudioso vai afirmar isso, dessa área, não há dor maior do que perder pessoas próximas a você. Quanto mais próximo, esposa, filho, pai, mãe, quanto mais próximo, maior a dor. A comunhão, porque a união de Cristo com o Pai e o Espírito nunca é quebrada, porque essa união não pode ser quebrada. Mas a comunhão é quebrada por causa do pecado. Quando o Pai fez dele pecado, a comunhão foi quebrada. O Pai teve que desamparar o filho. Então, essa dor é a maior dor que pode sentir. Agora, as pessoas que vão para o inferno, elas vão sentir essa dor, uma certa proporção. Em que sentido? Porque hoje elas também têm a presença de Deus, mesmo não andando com Ele, não fazendo a vontade dele, mas elas têm a presença de Deus, porque Deus, como o Eric falou, usa de graça comum. Eles casam, têm filhos, trabalham, mas no inferno é só ira, que é o que o filho está recebendo na cruz do Calvário. Então, se você quiser entender bem o inferno, estude sobre a cruz. A cruz é o inferno de todo eleito. E o filho está sofrendo para que nós não precisamos mais agora. Por isso que não faz sentido uma pessoa que está em Cristo ser condenada ao inferno, porque Jesus já viveu o inferno eterno dela lá na cruz. Então é nessa proporção que nós temos que ensinar para as pessoas do perigo que elas correm. Porque se você não está em Cristo, o inferno é isso. Só que no caso de Cristo foi pior. Por quê? Porque ele sempre esteve com o Pai dele em comunhão. Você não. Então você vai sentir algo diferente. E outra, ele está levando o pecado de toda a igreja, como é que diz. Você não, vai levar só o seu. Então assim, isso que você está falando, essa é a dificuldade da nossa compreensão. Mas a melhor forma de você entender é quando você perde um ente querido o mais próximo possível. Se é sua esposa, seu marido, filho, o mais próximo. Aí você tem uma noção de que ele está sentindo. Com a mulher, glória a Deus. Esse gancho do casamento, né? A própria linguagem bíblica, do abandono, né? Pensa, o pai tira a menina do pai, que tem muitas posses, né? O pai dela, ele tira e traz ela para ser sua esposa. Aí de repente, sei lá, por qualquer motivo banal, ele decide abandoná-lo, né? Ou seja, ela perde o status social de esposa, ela perde direito a reivindicar qualquer direito à posse ou do marido ou do pai, e ela passa a estar no papel de escrava, né? A partir daquele momento que ela recebeu aquele status de abandono, é como se ela perdesse qualquer direito de cidadã, e ela pode ser vendida até como escrava sexual. E aí a Bíblia usa muito essa linguagem, né? Que a lei de Moisés proibia o abandono, esse tipo de abandono. E aí, quando Jesus fala, Deus meu, por que me abandonastes, né? É como se Cristo estivesse sendo destituído ali de todos os seus direitos, de ser filho de Deus, de ser santo, né? Como o irmão Jesus falou. Ele estava ali lidando com o pecado. Deus estava punindo o filho por causa do pecado. Ele não estava falando, vou pegar leve porque é você. Não, ele falou, eu vou punir. Você está me enfrentando um pecado de toda a igreja. Então, eu vou te amassar. E nesse momento, Jesus sentiu um abandono. Se sentiu totalmente destituído. Há quem diga que era dor física, né? Pois é, mas essa algo mais próximo aí da profundidade do sofrimento, né? Então, raciocínio, se fosse possível, será que o pai isso, perder isso mesmo no seu filho? Obviamente que não. Né? Ele precisava ser, Romanos 3, 25, 26, o pastor Eric citou aqui,
Ele precisava ser o justo e o justificador, né? Na salvação do homem. Ele tinha que exercer a sua ira, tinha que sentenciar o pecado, a morte, e ao mesmo tempo perdoar. Isso foi sido através da morte de Cristo, né? Essa é a confirmação de que a cruz, a expiação era uma necessidade. Hebreus 2:9, se alguém já tiver o versículo aberto, pode fazer a leitura para a gente. Hebreus 2:9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Provasse a morte. Para que provasse a morte? Olha a necessidade do ato expiatório. Outras traduções experimentou a morte, a necessidade de experimentar a morte. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, não poupou o quê? Não poupou o filho da agonia, da dor, da separação, da tristeza, da vergonha, da humilhação. Deus entregou, o filho se voluntariou. Deus não poupou o próprio filho. Não havia outra alternativa, não havia outra opção senão a cruz de Cristo, nos moldes como foi passado. E aí, acerca de conhecimento mais específico sobre o que teve que ser dessa forma, a gente vai estar apresentando aí nos próximos EPDs, falar um pouco mais sobre o pecado, sobre o Deus justo e outros pontos mais que são os próximos capítulos deste livro. É basicamente isso que eu queria trazer para os irmãos e estabelecer aqui para a gente conversasse um pouco sobre a necessidade da expiação. A expiação de Cristo, a morte de Cristo era algo absolutamente necessário, indispensável. Apresentamos alguns porquês e outros porquês a gente vai estar estudando nas próximas vezes. Amém? Eu queria estar de pé para encerrar. Ó Deus, soberano Pai, graças nós te damos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecemos por Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, a expiação que nos salvou, cancelou os nossos pecados. Rendendo o Senhor toda a honra, a glória e o louvor, porque estávamos sentenciados ao inferno, à dor, à morte, mas o Senhor agiu misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado por fazer isso por nós e também por nos revelar esta verdade, apresentar estas doutrinas tão valiosas, e que todo este conhecimento na qual nós estamos tendo venha estar sendo revertido em práticas de gratidão, de louvor e adoração ao teu santo nome. Que isso possa estar, Pai, nos constrangendo todos os dias a fazer mais por ti, fazer mais pelo teu reino, a servir os nossos irmãos, a ter a cruz como modelo, no sentido de ter misericórdia com o próximo, servir a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos constrangidos pela cruz de Cristo. Tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado por tudo. Obrigado por esta EBD, pela palavra que nós trouxe, pelos louvores articulados, pelo estudo, pela vida dos meus irmãos. Quero te pedir que, com misericórdia, você possa estar cuidando do nosso domingo, para que mais tarde possamos estar aqui para cultuar o teu santo nome. Obrigado por toda esta oração que nós fazemos, entregando este culto em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E essa dupla de piu-piu aí?
Cadê? 8/11. Chuta não, hein?